Olá, meu nome é Uziel e você está assistindo Histórias de Guerra. O tema de hoje é Erwin Rommel. Lembre-se, na descrição deste vídeo irá constar vários sites e livros sobre o tema, onde foram retiradas a maioria das informações para este vídeo. Algumas imagens são apenas para ilustrar os fatos e podem não condizer com a realidade. Erwin Rommel, nascido em 15 de novembro de 1891 na cidade de Heidenheim, tinha 3 irmãos, 2 homens e uma mulher. Karl Rommel mais tarde tornou-se piloto de reconhecimento. Já o seu irmão mais novo, Gerhard, tornou-se cantor de ópera. O sonho de Rommel era se tornar engenheiro aeronáutico, porém, por insistência de seu pai, ingressou no exército alemão, mas não foi tão fácil assim. De início foi rejeitado pela artilharia e engenharia do exército, sendo mais tarde, em março de 1910, chamado para fazer exame médico para admissão, sendo neste exame detectada uma hérnia, mas foi aceito mesmo assim como cadete. Ele ingressou no 124º Regimento de Infantaria de Württemberg aos 18 anos de idade, onde foi enviado para a Escola Real de Oficiais Cadetes de Danzig. Formou-se em 1911. Nesta mesma época, Rommel conheceu Lucia Mollin, sua futura esposa até o último dia de sua vida. Foi promovida a tenente em janeiro de 1912 e o 124º Regimento de Infantaria, enviado para a cidade de Weingarten, onde treinou novos recrutas por 2 anos. Rommel era pouco popular entre os novatos, pois era um homem íntegro e não bebia, não fumava e dedicava-se apenas a 2 coisas, à esposa e ao exército. Durante a guerra, Rommel lutou na França, Romênia e na Itália. Foi enviado para o 49º Regimento de Infantaria no dia 1º de março de 1914, permanecendo na área de Ulm, próximo de sua casa, onde se tornou comandante de uma bateria nesta unidade. Permaneceu por mais 2 anos nos campos de batalha contra a França. No mês de setembro, enquanto estava em Varennes, foi ferido em sua coxa esquerda por um tiro de rifle que havia ricocheteado e acabou atingindo-o, tendo em seguida entrado em combate corpo a corpo contra 3 soldados franceses pelo fato de seu rifle estar sem munição. Foi condecorado com a Cruz de Ferro de 2ª classe por este fato. Devido aos ferimentos sofridos, permaneceu fora de combate por vários meses, retornando para o seu regimento no dia 13 de janeiro de 1915, onde logo participou de um combate em trincheiras na floresta de Argonnes. 2 semanas mais tarde, Rommel avançou com outro soldado por cerca de 100 metros no terreno com arame farpado contra as posições inimigas, onde conseguiu capturar 4 bunkers inimigos. Ajudou sua unidade contra um ataque de um batalhão inimigo e em seguida ajudou a sua unidade a recuar após um contra-ataque francês, tendo a sua unidade perdido somente 12 soldados. Por estes novos atos de bravura foi condecorado com a Cruz de Ferro de 1ª classe. Foi novamente ferido em combate no mês de julho e no mês de outubro foi colocado no comando do recém-formado Batalhão de Montanha de Württemberg, formado após 1 ano de treinamento. Após a formação, foram enviados para a Romênia para combater os russos. Theodor Werner, um dos comandantes destes pelotões, uma vez disse que, quando havia perigo, ele sempre estava em nossa frente nos chamando para segui-lo. Ele parecia não ter medo. Os seus homens
o tornavam um ídolo e tinham fé nele. Deu uma pausa na guerra para se casar e em 29 de novembro de 1916 ele se casara com Lucia Mary Molen. No mês de janeiro de 1917, Rommel já era comandante de um destacamento contendo de 3 a 7 companhias de montanha. O seu batalhão permaneceu na França até julho do mesmo ano e após foi enviado para o fronte romeno. Rommel, ferido por um disparo no seu braço esquerdo apenas 2 dias após a sua chegada, no dia 10 de agosto de 1917, fato que o fez afastar-se do comando por 2 meses. No dia 26 de setembro, seu batalhão foi enviado para o norte da Itália. Os italianos haviam entrado na guerra contra a Áustria em 1915 com o objetivo de tomar de volta o porto adriático de Trieste. Tendo ocorrido até o momento da chegada de Rommel 11 batalhas no rio que faz divisa o Isonzo, no seu 20º ataque, utilizaram 5 divisões de infantaria com centenas de armas pesadas, causando grandes baixas aos soldados austríacos. A ajuda logo veio com a criação do 14º Exército Alemão, sob comando do general Otto von Below, que foi enviado para a área. Nas unidades sob o seu comando estava a de Rommel, que chegou ao local no mês de outubro de 1917. Logo ao chegar, percebeu que as condições de batalha naquele fronte era bem diferente do que havia encontrado na França, pelo fato do terreno ser bem mais acidentado. Na campanha desenvolvida na Itália, sobressaiu-se novamente, tendo conduzido com sucesso uma companhia de infantaria de montanha e obtendo diversas vitórias, conseguiu fazer centenas de prisioneiros italianos e destruiu defesas italianas em montes importantes. Após estes feitos, foi finalmente reconhecida sua bravura pelo Kaiser e condecorado com a Pour le Mérite, sendo citado que a condecoração era por ter chegado à linha de Colograd, tomar o Monte Matthieu e por capturar Longarone. Rommel também foi promovido a capitão. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está à beira de um caos político, econômico e social. A monarquia foi substituída por uma frágil república. Há indícios de revoluções socialistas, anarquistas e nazistas em todos os cantos do país. A pobreza, a fome e o desemprego assolavam o povo alemão. Rommel era capitão do exército alemão aos 27 anos de idade. O exército foi praticamente desmontado, sendo criado o exército de 100.000 homens. Rommel permaneceu no exército, ao contrário de muitos de seus colegas que saíram, mas agora ele não conseguia mais se imaginar vivendo em uma vida civil. Rommel dedica-se a reestruturar o exército alemão derrotado na guerra e ao qual impunha-se uma série de limitações pelo Tratado de Versalhes. Rommel foi enviado para Friedrichshafen, onde comandou a 32ª Companhia de Segurança Interna, formado por marinheiros que zombavam de suas condecorações e se recusavam a obedecê-lo. Na primavera de 1920, Rommel participou de operações contra rebeldes em Münsterland e Westfália. No dia 1º de outubro de 1920, foi enviado para Stuttgart, onde comandou o 13º Regimento de Infantaria, comando este onde permaneceu pelos próximos 9 anos.
Nesta unidade ele estudou sobre as metralhadoras pesadas, motores de combustão interna e dedicou o seu tempo livre para os seus passatempos. Em 1927, viajou com sua esposa Lucy para a Itália, de motocicleta, para mostrar a ela onde havia lutado na Primeira Guerra Mundial. No ano seguinte, nasceria o seu filho Manfred Rommel, em dezembro de 1928. Rommel foi enviado para a Escola de Infantaria de Dresden em 1º de outubro de 1929, onde mais tarde acabou se tornando instrutor nesta escola, sendo um dos mais populares. Em outubro de 1934, foi posto no comando de um batalhão em Goslar, onde passou 2 anos. Em 30 de setembro de 1934, Rommel teve seu primeiro contato com Adolf Hitler, que havia chegado ao poder um ano antes. Em setembro de 1936, foi chamado por Hitler, ficando responsável pela segurança. Em 1937, Rommel faz um relato das suas experiências e observações pessoais, resgatando suas anotações feitas durante o seu tempo na Primeira Guerra Mundial, escrevendo o livro Táticas de Infantaria, que chamou a atenção de vários oficiais do alto escalão alemão e do próprio Hitler. Vale ressaltar que o livro foi lido por todos os comandantes inimigos de Rommel durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda em 1937, Rommel foi selecionado para chefiar o batalhão da guarda pessoal de Hitler, tendo como missão escoltar o Führer numa dessas missões. Rommel deve organizar uma escolta militar para que Hitler pudesse ir aos Sudetos, recém-adicionado ao território alemão em 30 de setembro de 1938. Esta aproximação com Hitler fez com que Rommel tivesse contato direto com a cúpula nazista, como o chefe da Waffen-SS, Heinrich Himmler, com o qual aparece numa fotografia em um trem. Em 1938, ocorreu a anexação da Áustria sem ser disparado nenhum tiro, e Rommel recebeu, em 10 de novembro de 1938, o comando da Academia de Guerra de Wiener Neustadt, próxima de Viena, sendo a ambição de Rommel transformar o local na mais moderna escola de guerra do Reich. Logo foi chamado por Hitler 2 vezes durante o mês de março de 1939 para organizar a sua guarda, a primeira no dia 15, durante a ocupação de Praga, a capital da Tchecoslováquia, e no dia 23 no porto báltico de Memel, enquanto era realizado o retorno das tropas da Lituânia. Rommel foi promovido a general-major em 1º de agosto de 1939, após receber uma carta em que era esperada a sua presença em Berlim para um novo serviço. Ao chegar, se tornou o chefe do quartel-general de Hitler durante a invasão da Polônia. Em fevereiro de 1940, foi nomeado comandante da 7ª Divisão Panzer durante a invasão da França. Durante a Batalha da França, a divisão de Rommel ganhou o apelido de Divisão Fantasma, pelo fato que poderia atacar e penetrar as linhas inimigas rapidamente sem apoio de infantaria, com tanta velocidade e surpresa que era quase impossível rastrear seus movimentos. No dia 9 de setembro de 1940, foi chamado para comparecer à chancelaria de Hitler, sendo condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com folhas de carvalho. Rommel rapidamente comprovou seus talentos e organizou uma guerra blindada em 1941, quando foi nomeado comandante do Afrika Korps e enviado ao norte da África para apoiar as tropas italianas que já estavam exaustas do combate. Neste mesmo período,
foi promovido a tenente-general. Durante este tempo, Rommel recebeu o apelido de A Raposa do Deserto, idolatrado por seus ataques rápidos e agressivos aos seus inimigos. Rommel era sempre visto próximo à linha de frente do combate, e isso aumentava a moral das tropas alemãs. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, transformou Erich Rommel em um herói para o povo alemão. Na campanha do norte da África, houveram problemas de logística, pelo fato de que Rommel avançou muito no deserto e isso aumentava a distância entre as suas tropas e os portos. Isso não foi nenhum empecilho para as tropas de Rommel. Rommel avançava contra os ingleses e os empurrou para Cirenaica, dentro do Egito. A cidade portuária de Tobruk foi bloqueada pelas tropas alemãs e italianas. Os ingleses estavam cercados a partir de abril de 1941, mas não conseguiram capturá-la. Rommel volta às suas atenções à Operação Machado de Guerra e obteve sucesso. Então, volta a olhar novamente para a cidade de Tobruk e consegue capturá-la em junho de 1941. Após a vitória em Tobruk, é promovido a marechal de campo por Adolf Hitler. O comandante do 8º Exército Inglês, chamado de Ratos do Deserto, o tenente-general Montgomery, se tornou o principal rival de Rommel no deserto. Ele assumiu após a morte do seu antecessor. Nem só de vitórias eram feitas as batalhas de Rommel. Em novembro de 1942, Rommel foi derrotado na segunda batalha de El Alamein. Em 1943, Rommel foi chamado de volta à Europa, quando a Guerra do Norte da África foi perdida pelos nazistas. Em 1944, o comandante do Exército B foi responsável por reforçar as defesas no Muro do Atlântico para a defesa da costa francesa contra a invasão aliada. Rommel avisou a Hitler que a Normandia seria um alvo em potencial para um grande ataque aliado. Hitler não deu muita atenção a Rommel. Porém, Rommel conseguiu preparar defesas praticamente impenetráveis. Em 1944 ocorre o Dia D, a maior invasão anfíbia de todos os tempos. Coincidentemente, o alvo foi a Normandia. O exército B de Rommel defendeu-se fortemente contra os ataques das tropas aliadas. Mesmo com uma defesa bem planejada, Rommel teve problemas, pois Hitler não permitiu o envio de seus panzers para defender as praias do desembarque. Ao invés disso, Hitler manteve os blindados na retaguarda para o contra-ataque. A derrota da Alemanha parecia cada vez mais inevitável, e Rommel já culpava Hitler pela derrota da África e agora também pela derrota da Normandia. Rommel ficou cada vez mais desiludido com Hitler. Rommel era um dos poucos generais que questionava as decisões de Hitler diretamente. Vale ressaltar que Rommel não seguia a ideologia nazista durante a guerra, e também muito menos era afiliado ao partido nazista. Rommel queria negociar paz com os aliados, e então vários outros oficiais diziam que ele poderia assumir o lugar de Hitler, caso o Führer fosse derrubado. Rommel não percebeu logo de cara que estes oficiais pretendiam assassinar Hitler. Em 17 de julho de 1944, o carro de Rommel foi atacado por um avião britânico e foi enviado para um hospital. Em 20 de julho, houve uma tentativa de assassinar Adolf Hitler. O atentado ficou conhecido como a Operação Valkyria, onde uma bomba explodiu durante a reunião do alto comando. O atentado parecia ter funcionado nas primeiras horas. O caos foi implantado dentro do governo nazista. O problema foi que não contavam que Hitler estava vivo. Vários oficiais de alta patente foram presos, fuzilados e torturados. Alguns abriram o bico e citaram o nome de Rommel.
Hitler queria executar Rommel, mas não poderia julgar e condenar publicamente um dos generais mais famosos da Alemanha por tradição. 2 policiais visitaram a casa de Rommel em outubro, quando ele ainda estava de licença médica, e deram 2 escolhas: ou cometer suicídio para manter sua lealdade a Hitler, proteger sua família e sua reputação, ou ser condenado à morte, aonde a sua família possivelmente também seria morta. Rommel optou pelo suicídio para defender sua família e seus ideais. Suicidou-se com uma cápsula de cianeto, ironicamente a mesma cápsula que Hitler usaria em seu suicídio em 1945. O Marechal Rommel teve um enterro digno com honrarias militares, presença do alto comando alemão, civis e sua família. A causa da morte foi atribuída ao ataque aéreo britânico. Curiosidades: os Afrika Korps, que Rommel comandava, nunca foram acusados de crimes de guerra. Soldados capturados durante sua campanha africana teriam sido tratados com humanidade. Além disso, ele teria ignorado ordens de matar tropas capturadas, soldados judeus e civis em todos os lugares onde esteve. Winston Churchill, o então primeiro-ministro britânico, fez um comentário positivo sobre Rommel, dizendo: "Ele merece a nossa atenção, porque, embora seja um soldado alemão leal, passou a odiar Hitler e os seus crimes e participou da conspiração de 1944 para salvar a Alemanha através da deposição do tirano louco." A maioria dos oficiais alemães e italianos se odiavam no norte da África, tudo pelo fato de terem lutado em lados opostos durante a Primeira Guerra Mundial. Porém, o ódio maior era contra Rommel, já que ele ganhou medalhas lutando contra os italianos. Rommel teve mais de 30 condecorações militares. Seu filho Manfred foi prefeito da cidade de Stuttgart até a década de 90. Sobre os ressentimentos com Hitler, o Marechal teria dito: "Se retirássemos uma divisão, Hitler ordenava-nos que a colocássemos no mesmo lugar. Quando ordenávamos resistência até o último cartucho, Hitler mudava para a resistência até a última gota de sangue. Era esse o auxílio que recebíamos." Rommel era conhecido como o libertador entre os árabes e africanos, pois estava a expulsar os demais colonizadores europeus do continente. Ao que tudo indica, Rommel não sabia da existência dos campos de concentração nazistas, porém sabia da perseguição nazista. Nosso Rommel é a música surgida em meio ao caos que era no norte da África durante a Segunda Guerra Mundial. O fato de seu autor ser desconhecido, muito provavelmente um soldado, mostra a apreciação que a Afrika Korps sentia pelo seu marechal, Harry Rommel. A música se tornou um hino não oficial da Afrika Korps. Você sabia? Os óculos antigás de Rommel foram presente de um prisioneiro britânico como agradecimento por ter devolvido seu boné. Se gostou do vídeo, se inscreva e clique no sino de notificações para mais vídeos de história militar.